É impressionante. Impressionante o quê, Felipe? Toda vez que Rogério Vilela chama alguém para Inteligência Limitada, que seja no mundo das artes, que seja no mundo da cultura, sobretudo do cinema, sempre vem a mesma pergunta. Cultura woke! Será que tá vindo cultura woke aí? O problema do mundo é a cultura woke? O cinema está em crise por causa da cultura woke. E dessa vez quem foi lá? Max Valarezo e Lucas Maia. Vamos ver o que eles têm para dizer pra gente sobre isso? Vamos. Não, e eu acho triste para o público em geral essa coisa do imediatismo a todo custo, porque senão na rede social você vai pegar spoiler. Porque, por exemplo, The Last of Us. Sim. Você assistiu a segunda temporada Sim, toda? Você assistiu? sim. Joguei tudo e... Joguei também. Então, joguei os dois Jogou jogos. na pandemia também, a segunda parte? Foi, o 2020. Deprê, sim. né? Nossa, total. Na pandemia jogar Como aquilo que lá... você não fica mano, devastado, né? É. Mas é uma coisa tão sintomática essa coisa do imediatismo das redes sociais que eu, mesmo sabendo o que ia acontecer, apesar de você falar, será que eles vão mudar uma coisinha ou outra ali na série para diferenciar? Enfim. Mas eu tinha receio de acabou o episódio ou eu não vi o episódio ali simultaneamente na estreia, eu entrar na rede social, no Instagram, e já tá ali a imagem. Eu vi. Exato. E acontecia. Claro. No segundo episódio, que acontece uma parada lá e tal, meu amigo, eu abri o Instagram, era só a isso. primeira Era só isso, coisa, cara. já tava lá. Eu falava, meu Deus, as pessoas elas não têm minimamente eu acho que é um pouco falta de respeito, sabe? E muitas vezes é criador de conteúdo, é uma galera que trampa com isso, mas a uma coisa do ânsia de engajamento, hypar, ela precisa acontecer. Pois é. É triste. E é isso, assim. Mas é aquela parada, né? A diferença do criador de conteúdo, do criador de demanda pro crítico de cinema, né? Vem aqui comigo. Cola. Você sabia que tem 3 aulas lá do Introdução ao Cinema disponíveis gratuitamente pra você? É isso mesmo, a aula O que é uma teoria do cinema, parte 1, o cinema novo e a estética da fome, a primeira aula de 3 sobre cinema novo disponível lá no curso, e as mortes do cinema, o cinema natimorto. A primeira aula de uma sequência de aulas que eu tô fazendo daqui pra frente sobre as mortes do cinema ao longo da história. E todas elas você acessa na página do curso que tá na descrição aqui do vídeo. E é claro, tomar aquele gostinho pelo curso que te oferece 2 aulas novas todos os meses e mais de 50 aulas já disponíveis lá. É uma plataforma de streaming de aula de cinema. Faça parte. Tipo, eu passei exatamente pela mesma coisa vendo esse episódio, com o segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us, porque, mesma coisa, que nem vocês, joguei, sabia o que acontecia no jogo, e aí eu tava nessa curiosidade. Será que vão trazer? Será que vão trazer? Eu tava ainda nessa dúvida, porque, eu não passei isso, eu falei, vou fazer igual. Eu tinha dúvida ainda, então eu já tava ansioso, mas não fazer também... igual que eu falo é da Mas morte. eu vou te falar. Mano, como o Brasil foi parar nesse terraplanismo? O quê? Da cultura woke? Isso não é coisa de Brasil não, cara. Isso não é coisa... Langley, que mandou essa pergunta aqui no chat. Você viu o vídeo que a gente reagiu anteontem do Cauê Moura, lá dos Estados Unidos? Os Estados Unidos é burrinho? Pois é, gente, isso aí. O Brasil só tá importando essas coisas, cara. Terraplanismo, essas porra toda, é tudo importado de americano. É tudo importado de americano. Bolsonaro, né? Tudo importado de americano. Depois que aconteceu, o Craig Mazin lá, que é o showrunner, disse que eles consideraram fortemente em não matar. Em não matar e continuar a série. Só que eles falaram, né, mas a motivação da segunda temporada e da terceira, que vai ser do segundo jogo, é tudo em torno disso. Então vamos jogar no seguro e vamos fazer igual. Mas eles consideraram. Pois é, fortemente. e assim, e pra mim também não era... beleza, eu sei que isso acontece no jogo, e mesmo se eu já achasse que isso ia acontecer, a questão é que pra mim não é só saber o que vai acontecer, eu também fico curioso. Beleza, se fizerem como eu quero saber quando entra a cultura woke. A cultura woke matou o cinema também? Quero saber, porque eu não joguei The Last of Us, eu não vi The Last of Us. é que eles vão fazer? Como é que vai ser diferente? Então também eu quis ver no dia da estreia, na hora da estreia, pra eu também não sentir que já me entregaram pronto, assim, tipo, alguma análise. Tá vendo assim, no jogo foi assim, no seriado foi assim, e já moldar uma opinião. Eu já, tipo, quero ver logo assim de cara. Então, tem alguns casos que eu ainda sinto, ok, esse aqui eu vou ter que ver quando sair, porque não tem jeito, entendeu? Dito isso, vocês gostaram dessa segunda temporada? Não. Eu achei mais ou menos, assim. Bem morninho. Assim. Eu achei, assim, não acho ruim, até porque em aspectos de produção, a atmosfera, Isso a ambientação é Sim. muito boa, né?
Mas eu acho que ela perde muita força, né? Nos Perde. argumentos, no drama. Não, A cara, própria Ellie, ela toda hora tá querendo É voltar. confuso. Você não, ela não tem confuso. a motivação. Ela fala, quer voltar? Você não tem, vou voltar. E, cara, não é assim. E assim, pra mim, obviamente, toda adaptação vai ser diferente do material original e tudo mais. Sim. E não tem obrigação nenhuma de ser igual ao material original, mas, por exemplo, uma das coisas que marca você quando você joga o segundo jogo, tem aquele acontecimento bombástico? Tem. Mas o que faz o segundo jogo ser especial é outras coisas. São outras coisas. Quem o jogo coloca você pra controlar, pra não dar muito spoiler você e tal. ver realmente a vida dessa outra pessoa, tá na cabeça dessa pessoa, entender a motivação dela. Então, Isso aqui que eles estão falando, e aqui eu vou tentar trazer pro cinema. É aquele velho quadro que você já conhece aqui no canal, apesar de ser um vídeo aqui sobre cinema, tentando falar de cinema em assuntos que não necessariamente são sobre cinema. Bom, e assim, o cinema é uma arte que parte do pressuposto de uma ideia de espectador específico. Que espectador é esse? É o espectador que senta numa sala escura, com um projetor oculto, vendo o reflexo de um mundo que está à sua frente de forma passiva. Aí, claro, que conforme a história vai se desenvolvendo, essa ideia de espectador vai se modificando, até porque, como o nome já indica, é uma ideia. Mas a coisa básica permanece, que é a passividade do espectador. Por mais que o espectador de cinema deseje mudar os rumos da ação, esse rumo da ação não irá se modificar. Ah, Felipe, mas tem os filmes interativos, então. Né? Então, é que não é cinema, né? Não é cinema. Esse tais desses filmes interativos, ele tá aí nessa interseção. E aí, quando eu digo não é cinema, não tô falando que ele é menor, que é pior, nada disso. Eu só tô falando que é outra coisa. Que esses filmes interativos, eles estão justamente nessa interseção aí entre o que é cinema e o que é videogame. E por que eu digo isso? Porque a linguagem do cinema demanda dessa passividade do espectador. E o espectador passivo, ele pode ser um espectador passivo consciente ou inconsciente da sua passividade. Então, o cinema clássico, por exemplo, e por clássico aqui eu tô falando de narrativa clássica e não dos filmes clássicos da história, etc. A narrativa clássica pressupunha um espectador clássico e inconsciente da sua passividade. Ou seja, ele só senta na sala e assiste um mundo como se ele estivesse com uma janela na frente. Sabe? A janela em que você olha pra fora e vê o mundo. E esse mundo não retorna o olhar pra você. Esse mundo não te retorna o olhar. E quando esse mundo não te retorna o olhar, você se mantém seguro. Essa é a posição do espectador de cinema clássico. É uma posição de segurança, porque você tem uma distância segura para aquilo que você olha. Tem aula no Introdução ao Cinema sobre o cinema como olhar, e tem aula também no Introdução ao Cinema sobre cinema clássico. Lá vocês vão poder aprender isso direitinho. O cinema moderno, ele muda essa relação, onde o espectador permanece passivo, mas ele passa a ser consciente da sua passividade. Ou seja, o cinema passa a retornar o olhar e, portanto, violar esse olhar do espectador. É como se ele estivesse olhando por uma janela e, na medida em que ele olha por essa janela, esse olhar para onde ele estava olhando retorna. Como se você estivesse com um binóculo olhando para o seu vizinho, vigiando o seu vizinho, sem que ele pudesse olhar em qualquer momento. E aí você segura da sua posição de que você olha sem ser olhado, você continua fazendo. Só que em um determinado momento, esse vizinho desconfia e vê que você está olhando. E você deixa de estar em segurança. Você vai ter uma polícia batendo na tua porta ou alguma coisa desse tipo, porque o vizinho vai avisar que você é um pederasta, que você é um cara que está ali, né, vigiando o que ele está fazendo. Janela Indiscreta é um pouco sobre isso, né? Um pouco não, é sobre isso. É sobre essa mudança de tipo de espectador. O espectador que é seguro e que depois deixa a sua segurança na medida em que o olhar é retornado. Mas qual é a grande parada disso tudo? É que a passividade não é abandonada. O espectador do cinema é o agente passivo. E continua sendo, seja no cinema clássico, seja no cinema moderno. O videogame traz uma nova linguagem. Sobretudo, quanto mais ele se torna mais tecnologicamente avançado. Porque a gente não pode dizer exatamente o mesmo sobre Atari, essas coisas, porque aquilo que está refletido em tela não é exatamente um mundo tal como nós podemos perceber. Ou, minimamente, se empatizar. Mas a gente vai se empatizando conforme os gráficos vão melhorando, a tecnologia vai avançando, e para além do videogame ser realista ou não, tá? Para além disso.
O mundo construído pode ser um mundo de fantasia, mas ainda assim você consegue simpatizar com aquilo que está em tela. Só que a grande parada do videogame, que se diferencia do cinema, é a relação do espectador como um agente ativo da encenação. E isso muda tudo, inclusive narrativamente. Por quê? Porque você pode colocar o espectador para jogar com personagens que não necessariamente esse espectador gosta. Que não necessariamente esse espectador se afeiçoa eticamente e moralmente. E esse que é o grande barato. Porque no cinema, o grande barato é que você vai ver personagens que muitas vezes não são éticos, não são morais, ou que têm escolhas que você não necessariamente aprova, mas você vai ser testemunha ocular desses casos, sem poder fazer nada. Isso é um grande barato. No cinema, no videogame, isso vai para um outro lugar. Porque você passa a ser um agente ativo dessa encenação. E, portanto, você precisa fazer as coisas que você não gostaria de fazer. Você precisa agir tal como aquele personagem que moralmente e eticamente você não aprova. São duas coisas maravilhosas e distintas de se fazer. E aí os autores, aqueles que realizam os jogos e os filmes, compreendem essas dinâmicas únicas de linguagem. E compreendendo a passividade do cinema e a maneira ativa que o videogame atua, criar narrativas distintas, maneiras distintas, portanto, de como o espectador olha para aquilo que ele reage. Então, é uma parte de que traz um desconforto, um sentimento ruim. Você tá tão dentro da cabeça daquela personagem que você supostamente não deveria gostar e tal. Então, eu acho que isso, como ficou mas tão ausente, e do jeito que acabou a segunda temporada, sem dar spoilers, parece que eles estão armando para que na próxima temporada eles vão tentar trazer isso. Mas é isso, é como se eles tivessem pegado uma das melhores coisas da segunda parte e empurrado tanto que você... demais, os né? pilares da segunda temporada ficaram muito enfraquecidos. Assim, Muito. Muito enfraquecidos. Isso, bem colocado. Eu acho que é isso. Eles foram jogando muito pra lá, até porque tem que render temporadas, né? Já falaram aí que pelo menos 4 temporadas Que isso? vai ter. Eu achava que ia acabar ali na terceira, já estão falando em uma quarta. Pois é, Com o material base ou com coisa nova? Boa pergunta. Deve ter coisa nova, Mas né? falaram que essa coisa deve ter coisa nova. Eu acho que eles vão encher linguiça ali no universo, né? O Wolf lá, os serafitas. Eu ia falar ceramitas, né? Aquela caída dela na ilha e depois sai é totalmente aleatória, né? Ela cai, vou matar ela. Que tá acontecendo uma coisa. Larga ela e vai embora. Eu sinto que, infelizmente, a série, narrativamente, com a Ellie, me parece muito perdida. Apressado. Parece que eles não sabem, meu Deus, ele vai ser isso, vai ser aquilo, vai acontecer isso. E aí acaba, e coitada da Bella Ramsey, que acaba sofrendo muito hate aí também. Sim, e tal. Exatamente. Mas é uma coisa também muito de roteiro e de escolha de direção ali. Enfim. Mas assim, ainda teve coisas assim que eu achei, assim, a atuação da Bella Ramsey eu achei espetacular. Espetacular mesmo, assim, nos momentos mais... Quando ela tá naquele episódio que ela tá batendo numa pessoa com um cano, uma certa pessoa, e aí... Eu não vi, não posso opinar, mas o que essa menina tá sofrendo, puta que pariu. Tudo vermelho. E a cara dela... Na mão de quem? Cultura woke! Ela não pode entregar as coisas, a gente daí fazendo fala uma em pessoa com um cano. código Morse aqui, né? Não imagina. Mas então, eu acho que eu gostei pra caramba da performance dela. Assim, Eu já não coisas, curti, assim, que, cara. Nossa, ela não gostei alcançou a... Eu fico no meio termo. Eu acho que nem tinha que não ser- curti, nem Tinha que ser uma achei pessoa ótimo. mais velha, eu acho, assim, Você sabe? acha? Ela ainda tem aquela cara de criança e no jogo é uma pessoa que já passou, Mas foda-se o jogo, para com essa porra. sei lá, Mais quase- madura mais ali. madura, já tá mais amargurada e tal. Eu acho que daria, mesmo com esse aspecto de infantil dela, fisicamente, Tentar ela puxar isso. trazer uma Ué, performance que isso? Parece que tá tentando encontrar o problema, sabe? mais madura. Mas é o que eu falo, parece que eles querem deixar ela ainda criança, piadista e tal, levinha. E aí, tiram do ela meio de nada, burra, tem né? Ali, não sei. A outra é inteligente e ela é a Dina burrinha lá, né? Não Mas, sei. né, no geral, assim, eu fiquei desapontado. E aquele negócio, assim, também... E nunca vai ser que nem o jogo. O jogo você tá jogando, É, cara. exatamente. Não tem nem como, tipo, eu Não já... dá pra aí comparar, velho. Quando a galera fica assim... Não tá pra comparar, mas calma aí. É essa que é isso que me incomoda, tá? O jogo tu tá jogando, tá bom. E o filme tu tá assistindo, porra. É justamente o que eu tava falando até agora. São diferentes, mas não é uma linguagem melhor do que a outra. O videogame você é um espectador ativo. E, portanto, você precisa se igualar
E aí, todas as contradições, os dilemas que envolvem o espectador com aquilo que está sendo apresentado, você precisa se igualar aos efeitos morais e éticos do personagem para fazer o que ele faz. E isso é brilhante, isso é maravilhoso, isso que o videogame traz. Mas o cinema, ao mesmo tempo, ele também te coloca como testemunha ocular. Você tá vendo e não pode fazer nada. Isso é brilhante também. É diferente. Só é diferente. E aí a grande parada, o grande desafio é saber como fazer esse tipo de adaptação. Entender as dinâmicas de cada um. O videogame atua nesse lugar. O cinema atua nesse outro aqui. Como fazer para que haja efeito, que haja impacto nessa linguagem aqui e nessa outra aqui. Não assisti, não sei se houve esse impacto ou não. Mas essa é a parada. Tipo, não, porque fica demais comparando com o jogo, aí também pra mim já é... Porra, lá você tá... Não, cara, você é outra explora, mídia. você fica o tempo que você quiser no lugar. É outra mídia, você passa Lá você é um obrigado a outro matar tempo. cachorro, velho. Sim, exato. E o cachorro tem nome, isso é obrigado. Sim. É triste, né? É triste, cara. Aí acaba o jogo, você É fala, isso. ufa. Aí tem mais não sei É isso. Você é obrigado a matar um cachorro. Tu não quer, mas tu é obrigado. quantas horas de jogo, você tem que voltar pra parada. Exato. Quando você acha que já acabou tudo, É ela to- é- volta. O The Last of Us Part 2, o jogo é tortura psicológica. Mas isso me pega muito, tá? Até por conta de todas essas questões que tá acontecendo no mundo agora. Essa porra de tem que matar cachorro. Claro, não tem que matar cachorro nenhum, gente. Mas eu tenho certeza que The Last of Us tu mata gente pra caralho, né? Ah, foda-se, gente. Tortura, total. cara. É por isso que Tortura. teve muita gente que não gostou É. do jogo, porque ele faz questão Cadê a cultura woke, porra? de te matar na unha ali, de te falar, Já tá não, com você 6 vai jogar minutos. Isso aqui, você vai... É 7. tenso, é pesado. Exatamente. Então, nesse sentido, essa segunda temporada eu não consigo captar muito do que faz o segundo jogo ser tão único e tão... Que isso, Max. Nessa segunda temporada eu não consigo captar tanto o dedo. Que isso, Max. Lá ele, mano. diferente da primeira temporada também. É. Uhum. Do primeiro jogo. Vai devagar. E assim, e é muito doido, porque eu lembro que quando eu joguei o primeiro jogo lá atrás e teve aquele final, eu falei, Quinta série? cara, pra mim, nem precisava continuar. Quando anunciaram que ia ter o segundo jogo, eu falei, Ele cara, se só parasse Fecha aqui, o já se- tava tão bom e tal. Mas Fechava aí eles certinho. conseguiram fazer uma parada tão diferente É. e tão impactante com o segundo. E eu falei, beleza, então acho que eu tenho esperança pra uma segunda temporada conseguir criar essa identidade também e trazer esse mesmo impacto pra meio que calar a crítica de, tipo, não precisava ter continuado. Mas, Sim. infelizmente, essa segunda temporada Deixou foi a tanto, desejar Mas bastante. dito isso, a gente falou da Dito Bella. isso. Veio um dito isso. Vem cultura woke aí, hein? Vem aí. A gente tá num período meio chato, né? De vocês que trabalham com cultura pop, parece que você tem que escolher um lado, né? Ou é nerdola ou é lacrola. É. Ou é Ah, sim. tudo é Tem mimimi, isso, né? ou é nada é mimimi para que os tempos mudaram. Então, Sim. tem dois extremos e quem não tá nenhum nem outro toma porrada de tudo quanto é lado, né? Com certeza. Aí quem lacra não lucra, não, vocês são racistas e não sei o quê, e não são inclusivos. Então, parece que virou só isso. Tem canais que só focam nessa parada, né? Sim, tipo... Como tem- vocês surfam nisso? Vocês ignoram essas coisas? Tipo, por exemplo, chega um ponto que eu falar da Bella aqui, Ramsay, você tem que tomar cuidado, porque alguém pode falar, ih, tá falando dela, o cara... Tá então... lacrando. Não, o contrário. Se eu tô falando mal, por exemplo, é um cara que então só porque ela é tá mulher, bom, ou tá, só porque entendi. ela não é bonita, não é parecida com não sei o quê. Tá. Então, você fazer uma análise sobre roteiro ou sobre atuação, a pessoa Sim. pode levar para outro lado. Não, mas aí a sua análise sobre a atuação dela partiu no lugar de que ela não é parecida com o jogo. Não tem nada a ver com cultura woke ou não. É só... Não tem nada a ver. Não tem que ser parecida. Isso também... Branca Chegou. de Neve. Você gostou porque Chegou com o você é woke. lacrador. Porque é uma merda. Então, você fica assim... Não, mas é uma merda mesmo. Mas... Você entende? Você entende qual é a parada? A Branca de Neve não é ruim porque é supostamente woke. É ruim pra caralho mesmo. Já falei sobre a Branca de Neve aqui no canal. Eu só quero falar do Na aspecto... verdade, eu falei no Desencontros. Puta, mas como... Eu acho que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida é a Branca de Neve. técnico do que eu achei. E o pessoal às vezes te joga para um lado ou te joga para o outro, né? Cara, é muito uma questão de como você vai trazer a sua argumentação. Então, o melhor... Porque a parada é a seguinte, eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Essa tal da cultura woke, como eles enxergam, não existe. Mas é fato que há na indústria uma propensão a transformar pautas minoritárias em mercadoria. Entende?
Então não é como se a Disney, como as empresas, não estivessem trazendo essa representatividade. Elas estão. Mas elas estão fazendo de maneira a esvaziar essas pautas, transformando-as em mercadoria. E quando a gente fala em transformação em mercadoria, é em transformar a imagem do outro em produto. Para que você compre a sua representação. Entende? E aí você esvazia a pauta, você esvazia o debate. Então, existe representação hoje? Sim. Sobretudo, uma representação que esvazia o debate. E, portanto, a gente não pode discutir uma representação de fato. A cultura woke, como eles enxergam, não é verdade. O que a gente está enxergando é capitalismo. Capitalismo entendendo que há determinados grupos que não foram representados ao longo da história e que, portanto, podem ser uma demanda reprimida na medida em que a sociedade vem encontrando a possibilidade de inserir esses grupos socialmente antes não adequados a esse sistema de consumo e que agora possam ser. Ou seja, é mais um processo em que o capitalismo transforma os sujeitos em consumidores. Não é sobre inserir esses grupos minoritários numa espécie de inclusão de fato, mas numa inclusão no processo comercial. Entende? A possibilidade de consumir a sua própria imagem. E exclusivamente. O melhor que eu posso fazer, eu tenho essa opinião, vou argumentar e deixar claro por que eu penso assim. Isso. E como as outras pessoas Você vão não tem receber controle, isso, né? não tem controle. Então também. Segundo Milton Santos, o capitalismo não cria cidadãos, cria consumidores. E esses processos da dita cultura woke é exatamente isso. Não é sobre incluir esses grupos minoritários na sociedade, mas sobre transformá-los também em consumidores e, portanto, abranger a possibilidade de construção de demandas. Também não adianta ficar também se estressando demais com, tipo... Mas vocês recebem esse tipo de comentário? Ou no Opa. canal? Você recebe? Cara, eu acho Você que... não é de ler muito, né? Você já falou. Não, tipo, eu leio os comentários assim e tal, mas pelo menos no meu canal... Bom, sempre vai ter, com certeza. Mas vai ter mais com as grandes produções, né? Com coisas mais obscuras não vai ter gente. Não vai ter. Mas se você pega um filme Por Last of Us, ou... The Last of Us, sim. Ou, sei lá, o Capitão América. Por exemplo, eu lancei um vídeo falando da segunda temporada e no meu vídeo eu falo exatamente o que eu falei aqui pra vocês, sobre a Bella Ramsey. Pô, eu acho ela uma atriz competente, mas eu acho que a narrativa e o roteiro Não ajudaram. Só o fato de eu ter falado isso, tiveram vários comentários falando exatamente, tá passando pano pra atriz, não quer falar, tá com o rabo Tá com preso. medo. tá com medo. Isso aí acontece muito. Isso acontece pra Então, caramba, isso realmente. cai dentro desse âmbito. Que não você tinha tá isso falando. 5 anos atrás, ninguém falaria isso. Não tinha. E agora tá mas tão inflamado, são dois extremos em que você ou tem que falar isso, ou tem o lance do viés de confirmação. O cara, ele já vai no seu vídeo pra ouvir você ele já dando hate sabia na que- pessoa. E é qual que você já pensa também. né? Exatamente. E aí, se cara, na linha- existe um mundo de argumentação, um mundo de opiniões, em que você não precisa simplesmente por chilique ou birra falar, não, isso aí é lacração. Mano, você tem que avaliar, beleza, a menina, pra mim, é uma boa atriz, ela Também, é competente? Eu acho. Da geração Só que- dela, é uma das melhores. Sim, eu acho ela muito competente. A grande questão é que tem várias outras coisas no background da produção, da série, que fazem com que a personagem dela, o texto dela, as consequências para a personagem dela não sejam tão interessantes. A entendeu? parceira dela, como chama? Dina. A Dina. O espectro de roteiro que deram pra ela, de sentimentos, parece que é muito maior, cara. muito mais amplo, né? Ela tá grávida, ela sofre, ao mesmo tempo ela quer estar junto com a Ellie, e ao mesmo tempo é não sei o quê. Cara, é muita coisa que ela tem que lidar e você vê que ela entrega, cara. Exatamente. Mas eu não sei você. Eu acredito que você vá por essa linha. Mas no meu canal, cara, eu falo o que eu bem entendo. E pronto. Se eu não puder falar o que eu penso de verdade, se vai magoar o fulano que tá lá todo inflamado, sinto muito. Aí eu paro de fazer vídeo. Tipo, porque não gostava faz mais... de você até esse vídeo. É, Mas então tudo bem, paciência, mas cara. isso exatamente. rola bastante. Não é isso, o editorial é meu.
E enquanto crítico, eu não posso fazer nada pra agradar público. Essa é uma verdade. Significa que eu tô pouco me fudendo pro meu público, pra quem tá me assistindo? Não, não é isso. E é justamente por isso que eu faço o que eu acredito. Porque eu não seria crítico de cinema se eu tivesse preocupado com o que as pessoas vão pensar do que eu tô pensando. Sabe? E essa é a grande parada. É entender que há um processo da realização crítica que parte do pressuposto da análise do crítico. Então, no momento em que o crítico de cinema se preocupa mais com o que o público vai pensar do que ele está escrevendo do que com o seu próprio texto, ele deixa de ser crítico e passa a ser guia de consumo. As pessoas falam, estou rola comigo. decepcionado. Como você trouxe tal pessoa, gostava de você, mas você trouxe tal pessoa. Eu falo, meu... Exatamente. E é uma reação que também... Professor, você tiraria a camisa para agradar o seu público, por favor? Só um segundo. Não. Tipo, já aconteceu comigo, tipo, eu olhar assim, pô, tal pessoa que eu acompanhava, assim, trouxe essa argumentação que mostrou um negócio que eu, assim, hoje não. Não sei se eu quero mais acompanhar. Acontece também. Então, sim. quando eu leio algum comentário assim, gostava do seu canal, até você ter falado dessa natural, opinião aqui, tô vazando. Eu nem fico chateado, porque eu fico assim, cara, eu entendo, eu mesmo já fiz isso com outros criadores de conteúdo que eu acompanho. Vai na paz, né? Vai na paz, Bota assim, fé. tipo, mas é isso. Comenta assim, bota fé. Bota fé, exatamente. Não foi dessa vez que a gente falou sobre cultura woke de maneira mais aprofundada, né? Quer dizer, nunca é aprofundado o debate sobre isso, né? Ai, caralho. Mas a gente tenta aprofundar aqui o debate. A gente tenta, né? Mas a gente falou sobre videogame, a gente falou sobre televisão. Televisão não, sobre cinema. Falamos, conseguimos, né? E eu vou dizer o seguinte. Lucas Maia estará na próxima semana aqui com a gente... segunda-feira. Próxima live, gente. Na próxima live será De Cara com o Leão com Lucas Maia. Segunda-feira. Curtiram o vídeo?